Muito bem, sem parar até você passar. Vamos lá. Quinta questão. Na forma verbal examinava, a letra X é pronunciada da mesma forma que em examinava, pessoal. Examinava. É como se esse X tivesse um som de Z, não é mesmo? É como se esse X tivesse um som de Z. Examinava. É só você olhar para as palavras e ver onde é que o X tem som de Z. E aí você vai ver que a primeira palavra, sintaxe, é como se fosse um S aqui, tá? Na sintaxe. Sintaxe, não é sintaxe, é sintaxe. Sexo é como se fosse um KS bem aqui, ó. É isso mesmo. KS. Sexo. É como se fosse o KS, tá? Caixote, o X tem som de X mesmo. Oxalá, o X tem som de X mesmo. E exatidão é a nossa resposta. Tranquilo? Beleza? Só para ficar registrado nos autos do processo, vamos pegar o exemplo aqui da palavra sexo. Na palavra sexo, nós temos quatro letras, mais apenas mais apenas não, quatro letras e cinco fonemas. Que história é essa de fonemas, professor? Fonemas é o som da fala. Fonema é o som da fala e a letra é a representação gráfica desse som. Então, na palavra sexo, é claro que tem quatro letras. Você está vendo quatro letras, mas não tem quatro fonemas, porque a letra X tem som de KS, tem um a mais, não é? Cinco fonemas, tá bom? Isso só acontece, pessoal, se a letra X tiver som de KS. Só acontece se a letra X tiver som de KS. Só vai ter mais fonemas. Só vai ter mais fonemas. Só vai ter mais fonemas do que letras em uma palavra se essa palavra tiver X com som de KS. Porque, por exemplo, na palavra afta, tem quatro letras. Claro, eu sei que você está vendo quatro letras aí. Mas não vai dizer que tem cinco fonemas porque parece que tem um I. A única possibilidade de ter mais fonemas do que letras em uma palavra é se a letra X tiver som de KS, como na palavra sexo, por exemplo. Na palavra afta tem quatro letras e quatro fonemas, normalmente, sem nenhuma dificuldade. Beleza? Tranquilo? Pronto. Questão 6. Quando duas vogais estão separadas na sílaba, como por exemplo na palavra sadia, você tem uma coisa chamada de quê? Pessoal, aqui você tem um assunto muito legal, muito importante, chamado de encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? São os encontros das vogais. Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Esses são os nossos três encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Beleza? E o hiato é o mais fácil de todos, porque eu já te falei como é que faz para conferir as vogais de uma palavra. Para conferir os vogais de uma palavra, basta separar em sílabas essa palavra. Quando você separa em sílabas, você tem a quantidade de vogais. Olha aqui quantas vogais tem na palavra sadia. Quantas vogais tem na palavra sadia?
3, porque tem 3 sílabas. E você reparou que essas vogais aqui, ó, elas ficaram em sílabas separadas. É isso que é o hiato. Hiato é quando as vogais, logicamente, ficam em sílabas separadas. Por quê? Porque não existe mais de uma vogal por sílaba. Só existe uma sílaba por vogal. Só existe uma vogal por sílaba. Não é? É isso mesmo. Então, a palavra hiato é quando você separa as vogais. Lembra que eu te mostrei a palavra caixa outro dia? Não, mas vamos pegar a palavra sadia e vamos colocar aqui a palavra caixa. Vou pegar aqui a palavra caixa. Na palavra caixa, e você já sabe que só tem 2 sílabas, a palavra caixa só tem 2 sílabas, não é? Porque você nunca vai vacilar mais, você já sabe que não tem 3 vogais na palavra caixa, porque só tem 2 sílabas. Quais são essas duas? O A é sempre vogal, o outro A é sempre vogal. Beleza? E o I vai ser o quê? Ora, o I não pode ser vogal porque só existe uma vogal por sílaba, pessoal. Só existe uma vogal por sílaba. Então o I vai ter que ser chamado de semivogal. Beleza? Na palavra caixa, então, eu tenho um ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Por que ditongo decrescente? Porque primeiro veio a vogal, depois veio a semivogal. Mas é possível que também apareça o ditongo decrescente. Por exemplo, na palavra série. Vamos colocar sério. Na palavra sério. Pessoal, na palavra sério, eu também só tenho 2 vogais. Por que eu só tenho 2 vogais? Porque só existe uma vogal em cada sílaba. Se o O é vogal, o I obrigatoriamente vai ter que ser semivogal. Tá bom? O I é semivogal e o O é vogal. Você também tem um ditongo, só que agora é um ditongo crescente. Por que é um ditongo crescente? Porque primeiro veio a semivogal. Hiato você já sabe. Hiato é quando você separa a palavra e ela fica de fato com as vogais em sílabas separadas. Vou pegar a própria palavra hiato para você ver que a palavra hiato é um exemplo de hiato. Por quê, professor? Porque na palavra hiato tem quantas sílabas? Tem quantas sílabas? Ou seja, a palavra hiato tem quantas sílabas? 3, né? Ora, se tem 3, vamos lá, que vai dar certo. Se você tem 3 vogais, desculpa, se você tem 3 sílabas é porque você tem 3 vogais, não é? E aconteceu dessas vogais não ficarem aqui em sílabas separadas? Então isso é hiato. Beleza? E o que é tritongo, professor? Tritongo, presta bem atenção. Tritongo é quando você tem uma vogal no meio e 2 semivogais do lado. Tritongo é quando você tem uma vogal no meio e 2 semivogais do lado. Tá bom? Pega, por exemplo, a palavra quais. Quantas sílabas tem a palavra quais? Não vai separar a palavra quais. Só tem uma sílaba, então ela só tem uma vogal. Uma vogal. Beleza? Só tem uma vogal. Cuidado especial com o U. Só vai ser considerado semivogal se ele for pronunciado. Se ele for pronunciado. Quais. Não é cais, é quais. Sai o som do U, né? Então ele é semivogal e o I você
vai ter que chamar de semivogal, porque não pode existir mais de uma vogal por sílaba, pessoal. Não pode existir mais de uma vogal em cada sílaba. Não existe isso. Tá legal? Então pega aí a palavra quais para você saber que o quais é um exemplo de tritongo, porque você tem aí semivogal, vogal e semivogal. Sempre a vogal tem que estar no meio. Sempre a vogal tem que estar no meio. E o só vai ser semivogal se ele for pronunciado. Pessoal, isso é muito importante. Isso é muito importante. Vou colocar aqui outro exemplo aqui para você. Vou colocar aqui em cima, porque é aqui que é o lugar dele. Ó. Pega, por exemplo, a palavra queijo. Pega, por exemplo, a palavra queijo. O teu concorrente vai dizer que isso aqui é um tritongo, porque ele está vendo três vogais na mesma sílaba. Você sabe que não existe três vogais na mesma sílaba, nem mesmo duas vogais na mesma sílaba. Só existe uma vogal por sílaba. Só existe uma vogal por sílaba. Então, o que acontece? Toma cuidado que a única que é vogal aqui é o E. Sempre é a do meio que é a vogal. Sempre é a do meio que é a vogal. Sempre, sempre, sempre é a do meio que é a vogal. Nossa. Sempre é a do meio que é a vogal. Mas o U é pronunciado na palavra queijo. Por acaso é coejo? O U não é pronunciado na palavra queijo, pessoal. Se o U não é pronunciado na palavra queijo, ele não é nem vogal, nem semivogal. Não lembra que a gente combinou que quando tiver duas letras e um som, o nome é dígrafo? Ah, professor, mas esse aí você não tinha mostrado. Pois agora eu estou te mostrando. O QU é dígrafo quando a letra U não for pronunciada. Quando a letra U não for pronunciada, o QU é dígrafo. Então não pode chamar isso aqui de tritongo, pessoal. Só porque você está vendo três vogais na mesma sílaba. Não são três vogais. A única que é vogal é a do meio. E o U é o quê, professor? Não é nada. Ele não é nem vogal nem semivogal. Por quê? Porque ele não tem som. E o I é que vai ser a nossa o I é que vai ser a nossa semivogal. Então a palavra queijo é mais um exemplo de ditongo. É mais um exemplo de ditongo. Não vacila. E encontro consoante? Encontro consoante não existe, né? Bora ajeitar isso aqui. Encontro consonantal. Encontro ficou mais lindo ainda, né? Mas tu pega e anota aí que tu tá escutando o que eu tô te falando. Encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? É o encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Ou não precisa ser na mesma sílaba. Olha aqui, ó, vou te dar o exemplo da palavra prato e da palavra parto. Os dois são encontro consonantal. Não importa se fica na mesma sílaba ou não. Não importa. O que importa é que saia o som de cada consoante. Se sair o som de cada consoante, ó, se sair o som de cada consoante, é encontro consonantal. Não importa se eles estão juntos ou separados. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, cada uma com o seu som. Cada uma com o seu som.
Beleza? Bora continuar. Professor, qual é a resposta? Sim, faltou dar a resposta, né? Quando duas vogais estão separadas nas sílabas, que nem sadia, você tem um exemplo de que mesmo? Hiato, né? Porque hiato é isso, duas vogais, logicamente, em sílabas separadas, porque não existe duas vogais na mesma sílaba, nem mesmo três vogais na mesma sílaba. Não esquece que nós temos três encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é vogal com semivogal ou semivogal com vogal. Tritongo é semivogal, vogal e semivogal. E hiato, de fato, são duas vogais, só que, logicamente, em sílabas separadas. Questão 7. A palavra básica contém um encontro consonantal e um encontro vocálico. Acabei de te falar que encontro consonantal é quando você tem encontro consonantal é quando você tem duas consoantes e cada uma delas tem o seu som. E encontro vocálico você já sabe que tem ditongo, tritongo e hiato. Então aqui nós temos o encontro consonantal, GR. Por que que o GR é encontro consonantal? Porque sai o som do G e sai o som do R. E aqui, na palavra, no AO, né, você tem o nosso encontro. Você tem o nosso encontro vocálico. O nosso ditongo, né, pessoal? Ditongo. Por quê? Porque você tem aí vogal com semivogal. Na palavra grão tem quantas sílabas? A palavra grão tem quantas sílabas? Apenas uma, né? Só o A é que é a vogal. O O vai ser chamado de semivogal. Decrescente. Na letra, palavra grão você tem um ditongo decrescente. Então é essa que é a resposta. É essa que é a resposta, porque além de você ter o encontro consonantal do GR, né? Além de você ter o encontro consonantal aqui, você tem o ditongo decrescente aqui no ão. Beleza? Questão 8. Galo da fábula, quando encontra a pedra preciosa, fica. Lembra do texto ainda? Você ainda lembra do texto? O galo estava procurando comida e encontrou uma pedra preciosa. Ele ficou contente? A letra A diz que ele ficou alegre por ter achado algo de valor. Que ele ficou feliz por encontrar uma pedra muito bela. Ele ficou desolado, pois preferia encontrar alimento. Ele ficou feliz. Ou ele ficou triste, né? Não é a letra D, porque a letra D diz que ele ficou triste, mas porque ele não podia vendê-la. Não, ele não queria nem pela beleza, nem pelo valor, ele só queria comida. Ele queria um grão de milho no lugar de achar a pedra. Tá bom? Bem tranquilo. Só foi a maldade o quê? De você já ter esquecido do texto, né? Então, na dúvida, vai lá e lê o texto de novo. Dono da pedra, se tivesse encontrado, ficaria como? Lembra? Se o teu dono tivesse te encontrado, ele ficaria muito feliz, ia te colocar num lugar precioso e tal. Então, se o dono da pedra tivesse encontrado a pedra, ele ficaria triste, desolado ou feliz? Feliz por ter recuperado algo de valor. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo.
A frase abaixo que é negativa. Pessoal, aqui é interessantíssimo que você guarde uma informação, que você saiba o que é frase declarativa. Frase declarativa é aquela que faz uma afirmação ou uma negação. Olha que interessante, tá bom? Frase declarativa é aquela frase que faz uma afirmação ou uma negação, beleza? E a questão está perguntando justamente da frase negativa, ou seja, aquela que faz uma negação. Legal? É bem tranquilo isso aqui, não viaja, não pira a tua cabeça. Apenas anota aí que frase declarativa é aquela frase que faz uma afirmação ou uma negação. Letra A. Um galo que procurava ciscando no terreiro alimento para ele e suas galinhas. Então aqui nem tem continuação da frase, né? Então, mas é com certeza uma frase afirmativa. Acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Afirmativa, tá afirmando isso. Mas depois de observá-la examinada por alguns instantes, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria. Não iria se conter. Pessoal, não iria se conter. É uma frase que faz uma negação. É uma frase negativa. Pessoal, cuidado. Frase declarativa é aquela frase que faz uma afirmação ou uma negação. Frase declarativa é aquela frase que faz uma afirmação ou uma negação. Como ele pediu lá a frase negativa, ele está pedindo a frase que faz uma negação. E a letra D está dizendo que ele não iria se conter. É uma negação. Porque se fosse afirmação, dizer ele iria se conter. Bora mais. Moral da história: a utilidade de cada coisa é o que determina seu real valor. Como toda fábula, essa também termina por uma frase moralizante. Olha aí, ó, traz uma mensagem. É isso que é moral da história, pessoal, uma mensagem. É um ensinamento. E eu te falei lá no início que existe a fábula, a parábola e o apólogo, né? São três textos parecidos, porque todos eles são textos narrativos que trazem uma moral da história. A diferença é que a fábula, personagens animais, a parábola, personagens pessoas, e o apólogo, personagens fantásticos. E por isso podemos dizer que a finalidade básica desse tipo de texto é, pessoal, qual é a finalidade básica de um texto que traz um ensinamento? Qual é a finalidade básica de um texto que traz um ensinamento? É informar? Só informar? É criticar? É divertir? É discutir? Ou é ensinar algo útil para o leitor? Cuidado, tá, pessoal? Você só tem que ter boa vontade para acertar as questões da nossa prova. Quando o texto se encerra, quando o texto se encerra, o tipo de pontuação empregado é, olha, pessoal, não vai cair em cilada aqui. Se encerra, né? Acabou. É o ponto final, né, pessoal? Mas o ponto final não é só quando acaba o texto, é quando acaba o parágrafo. Cada final de parágrafo tem ponto final, tá bom? Aquele ponto que fica pelo meio do parágrafo é ponto em seguida. Beleza? Questão 13. A palavra abaixo que é feminina. A palavra abaixo que é feminina. Pessoal, não é para ser difícil essa questão, só se a banca quiser encrespar, porque tem cada palavra que a gente duvida realmente se é masculina ou se é feminina. Mas quando ela não quer encrespar com a tua paciência, ela não vai te dar problema. Por exemplo, o grão, o terreiro, o alimento, a beleza, o valor. Qual é a única que é feminina?
Realmente essa aqui não veio para encrespar a nossa paciência, mas acredite, tem palavra que a gente realmente fica duvidando se é feminino ou se é masculino. Isso pode ser cobrado sim na nossa prova. Não vai ser agora que a gente vai dar uma olhada nisso, porque realmente tem uma infinidade de palavras que causam dúvidas, né? Você fica ali pensando, mas essa palavra é mesmo masculino? Essa palavra é mesmo feminina? Então, tenta dar aí um reforço nesse assunto, porque pode cair assim pra gente. Questão 14. Mas depois de observá-la e examiná-la por alguns instantes, se volta e comenta desolado. Ficou triste, né? Nesse segmento do texto, as duas formas do pronome lá se refere a quê? Ó? Lembra que o galo achou uma pedra? O galo achou uma pedra. E aí ele, depois de observá-la e examiná-la, observar ela e examinar ela. Ela quem? Ela quem, pessoal? A pedra. A pedra. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, né? Pronto. A opção em que aparecem, respectivamente, um substantivo e um adjetivo. Nós já brincamos com isso, né? Substantivo é o nome dos seres em geral, adjetivo é a característica desse ser. E olha que coisa mais linda, ó. Preciosa é a característica da pedra. Você sabe que, respectivamente, primeiro tem que ser o substantivo, depois o adjetivo. Então, por isso que é a letra A a resposta. Professor, mas na letra B não tem adjetivo? Tem. Tamanha alegria. Tamanha alegria. Qual é a característica da alegria? É tamanha, é grande, né? Mas primeiro veio o adjetivo. Grande beleza. Grande beleza. Qual é o adjetivo? É grande. Primeiro veio o adjetivo, depois que veio o substantivo beleza. Simples grão. Qual é a característica do grão? É ser simples. Então, primeiro veio o adjetivo, depois que veio o substantivo. Real valor. Qual é a característica do valor? É ser real. Ah, então real é o adjetivo e valor é o substantivo. Cuidado com essa palavra respectivamente. Primeiro tinha que ser o substantivo. Por isso que a resposta é a letra A. Vamos para a próxima. Um galo que procurava ciscando no terreiro alimento para ele e suas galinhas, sem querer, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. A expressão sem querer significa que o galo encontrou a pedra com dificuldade, com prazer ou por acaso? Foi sem querer, foi por acaso. Não é de propósito, o propósito que ele quer fazer, né? Então, mais uma questão tranquila. Questão 17. Um galo que procurava ciscando no terreiro. Se colocarmos o verbo sublinhado no futuro, pessoal, procurava, termina em VA. Se fosse você, eu anotava. Terminou em VA, não perca tempo. O nome disso é pretérito imperfeito do modo indicativo. Vixe, professor? Não, relaxa. Pretérito significa passado, né? Tu não sabia que procurava é passado? Pois é, procurava é passado. Pretérito é sinônimo de passado. Só que com esse VA aí no final, tu já anota o nome completo. Pretérito imperfeito do indicativo. Só que ele quer um verbo que esteja no futuro, pessoal. Ele quer um verbo que esteja no futuro. Você vai acertar porque você vai marcar a letra E. Você vai marcar a letra E. Procura. Ainda vai acontecer, mas eu quero que você anote o tempo de cada um. Procurou,
Procurou é o pré... É passado também, né? Procurou não é passado? Pois é, só que é pretérito perfeito do indicativo. Qual é a diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito aconteceu e não acontece mais. Ó, naquele tempo eu procurava. Opa, hoje não procuro mais. E o pretérito perfeito aconteceu e pode ser que aconteça de novo. Olha, ele procurou ontem, pode se procurar de novo hoje. Tá bom? Agora, cuidado com esse procurara, que não tem acento aqui no final. Não é procurará, é procurara mesmo. É o que a gente aprendeu na nossa escola como passado do passado. É isso mesmo. É o pretérito mais que perfeito. Beleza? Agora tem outra característica aqui que eu quero que você guarde. Apareceu SSE, não duvide. Apareceu SSE, coloque lá. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Professor, não sei nem o que é isso, pretérito imperfeito do subjuntivo. Subjuntivo é aquele modo que não é o modo da certeza. Indicativo é o modo da certeza, né? Indicativo é o modo da certeza. Mas subjuntivo é na dúvida, desejo. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu procurasse. Beleza? E o procurará é o que a gente já está procurando, né? Que é o futuro do presente. Sabia que existe futuro do presente e futuro do pretérito? Quando eu digo procurará, é futuro do presente porque vai acontecer com certeza. Se eu dissesse procuraria, ah, tá aqui o procuraria, foi mal. Tá bem aqui o procuraria. Ó. O nome disso aqui, pessoal, é futuro pretérito. Por que futuro do pretérito? Só não entendo. Quando eu digo procurará, é certeza certa que vai acontecer. Então é futuro do presente. Quando eu digo procuraria, quer dizer que eu ia procurar. Não vou mais. Isso é uma coisa que ia acontecer, mas não vai. Por isso é futuro do pretérito. Beleza? Mas a questão queria mesmo só. Ei, professor, peraí então. Então tem duas respostas? É mesmo, ele queria só futuro, né? É mesmo, ele queria só futuro. Então a questão teria que ser anulada, pessoal. Olha só, dona, a sua banca vacilando, pessoal. Procuraria também é futuro. Ia procurar é futuro, professor? É, sim, é futuro. Procuraria é futuro. Existem dois futuros, pessoal. Existe aquele que vai acontecer com certeza e aquele que não vai acontecer com certeza. Quando eu digo assim, ele procurará uma saída, é certeza que ele vai procurar. Futuro do presente. Olha, ele procuraria uma saída, quer dizer que ele ia procurar, não vai mais. Ia acontecer é futuro do pretérito. Como a questão só falou futuro, tem duas respostas. No dia da prova você faz o quê? Marca a letra E, porque com certeza o gabarito vai ser a letra E, mas a questão teria que ser anulada. Se não foi, a banca vacilou. Beleza? Vamos lá para a próxima. Professor, não entendi esse futuro do pretérito. Eu acho que isso aí é passado. Pessoal, futuro do pretérito é aquilo que ia acontecer. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ia acontecer, né? Ó. Ia procurar. Eu ia procurar. Ó, tu percebe que é uma coisa que ia acontecer? Então é isso que é futuro do pretérito. Ia acontecer. Tá bom? Cuidado, não vai vacilar com isso. Questão tem que ser anulada, mas no dia da prova você não quer papo com o fiscal, com ninguém. Marca a letra E e vai-se embora. Questão 18. Ora, ora, se ao invés de mim teu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria, e é quase certo que iria te colocar em lugar digno de adoração.
Um sinônimo adequado para dono. O dono da pedra, pessoal. Eu posso dizer que o dono da pedra é o proprietário? Porque sinônimo, pessoal, nada mais é do que palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, ou pelo menos parecidos. Então, se é o dono da pedra, é o proprietário da pedra. Beleza? É bom demais. Questão 19. Mesma frase, a expressão sublinhada equivale a quê? Pessoal, se ao invés de mim, na verdade aqui tem outro erro, tá, pessoal? Mas vamos deixar isso para uma outra aula. Não era para estar escrito ao invés, o Galo falou errado, era para estar escrito em vez. Vou até colocar aqui, ó. É para estar escrito assim, ó. Em vez de mim. Era assim que era para estar escrito. Por quê, professor? Porque o ao invés, a gente só usa quando forem coisas opostas. O ao invés, a gente só usa quando for coisas opostas. Assim, ó. Ao invés de dormir, passou a noite inteira acordado. Coisas opostas, né? Dormir e ficar acordado. Ao invés de dormir, ficou a noite toda acordado. Beleza, isso aí dá para usar o ao invés. Agora, em vez de mim, se fosse teu dono, era melhor ter usado o em vez de. Então, realmente, a questão 19, a resposta é a letra B. Em lugar de mim, teria que ter sido teu dono. Em vez de mim, teria que ter sido teu dono. Beleza? Só use o ao invés se for para coisas opostas. Questão 20. Mesma frase. Nesse segmento, o pronome que se refere ao galo. Pronome, pessoal, é aquele que se refere a um nome. Quando eu digo mim, não é o galo que está falando? Se é o galo que está falando, ó, se ao invés de mim, quem é esse mim aí? Eu, né? E quem é eu? O cara que está falando, que é o galo. O galo, né? Aqui, olha aí. E quando eu digo teu dono, o dono da pedra. O teu se refere à pedra. Te encontrado. Encontrado quem? A pedra. Ele, o dono. Te colocar, colocar a pedra. Beleza, pessoal? Tem que sempre saber a quem que o pronome se refere. Quem é ele? O dono da pedra. Iria te colocar, colocar quem? A pedra. Faz sempre a pergunta. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, pessoal, só para ficar completa essa nossa aula, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero voltar numa questão que eu passei, mas não queria passar. Tá bom? Quero te mostrar aqui a questão 7, né? Porque a gente faltou falar de algumas coisinhas aqui. Então, só para ficar completo, porque se você está aqui nesse canal é porque você quer todas as informações necessárias para passar na sua prova, não é mesmo? A gente já tem a resposta e tudo mais. Eu quero separar contigo as demais palavras. Vamos separar a palavra alimento. Quando você separou a palavra alimento, pessoal, olha o que aconteceu bem aqui. Lembra daquela família do AM e do AN? Lembra ou não lembra? É só voltar no vídeo, tá? Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, claro, me ajuda muito aqui no canal. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de divulgar, não esquece de compartilhar. Faz os comentários, isso é legal pra gente, tá bom? Não custa nada. Assim como essa aula para você não custou nada, não é mesmo? Alimento, olha só, lembra que eu te falei? Família do AM, família do AN, quando não tiver nem, quando M ou N não tiver som de I nem de U, você está diante de quê? De um dígrafo vocálico. Esse é N aqui, é um dígrafo vocálico. Por quê, professor? Porque a família do AM, família do AN, quando tiver esse som, ó, em, in, on, em, in, on,
Beleza? Tranquilinho? Pronto. Agora, eu quero separar contigo a palavra joia. Vai separar errado. Nem vai colocar acento na palavra joia, porque não existe isso. Pessoal, na palavra joia, duas vogais. Por quê? Porque só tem duas sílabas. Ó, o O é vogal e o I é semi. Faz de conta que tu entendeu, tá? Semivogal. Beleza? Ah, então peraí. E o A, professor? O A é vogal. Ei, não vai dizer que tem hiato aqui, pessoal. Não tem hiato. Professor, mas você falou que hiato é quando fica separado. Mas o I é semivogal. O I é semivogal. Só é hiato quando for vogal e vogal, logicamente, em sílabas separadas. Quem é a vogal aqui? Não é o O? O O é que é a vogal, pessoal. Então não chame o I e o A de hiato. O único encontro que tem na palavra joia, é um ditongo. Ainda é um ditongo decrescente, porque primeiro veio a vogal. Decrescente. Não entendi não, professor. Mas, rapaz, esse O e o I é um, é um ditongo decrescente. O O e o I, pessoal. O O e o I. Por que ditongo? Porque ficou vogal com semivogal. Não tem hiato na palavra joia. Não tem hiato na palavra joia. Por quê, professor? Porque hiato tem que ser vogal aqui e vogal aqui, separados. O I não é vogal. O I é semivogal, porque ele está do lado do O, que já é vogal. Na palavra mundo, na palavra mundo, seu outra dupla? Qual é a outra dupla que seu, pessoal? Na palavra mundo. Ah, que é isso, não acredito que tu já te esqueceu. Se tu já te esqueceu, o vídeo está aí gravado para você nunca mais esquecer. É só voltar quantas vezes você quiser. Na palavra mundo, mais uma vez, você tem o quê? Na palavra mundo, você tem um dígrafo vocálico. Ó, lembra? É a família do AM e família do AN, pronunciando esse som. Ó, em, in, Ou seja, quando o M ou N não tiver som de U, som de I nem de U. E na palavra galinhas, a gente já tinha feito aquela brincadeira que o NH, CH, LH é sempre dígrafo, né? Já notou isso, não foi, pessoal? CH, LH, NH é sempre dígrafo. Só quero que tu guarde o nome, né, pessoal? É dígrafo consonantal. Porque você já sabe agora que existe o dígrafo vocálico. Beleza? Bacana? Mais uma coisa para a aula ficar completa. Mais uma coisinha para a aula ficar completa. Vamos ver onde é que a gente vai anotar essa informação. E você é aluno que quer passar no concurso, então você anota tudo, né? Você anota tudo. Aqui dá. Esse espaço aqui dá. Olha aqui, pessoal. Lembra que eu te falei? Quando tiver família do AM e família do AN fazendo aquele som nasal, em, in, on, ou seja, o M ou N não tem som de I nem de U, como é que é o nome do negócio? Dígrafo vocálico. Agora anota de novo. Em, não. AM, EM, IM, OM, UM, AN, EN, IN, ON, UN. Quando o M ou N
tiverem som de I ou de U, você está diante de um ditongo decrescente. Eita, professor, não entendi, foi nada. Pessoal, pega aqui a palavra, a palavra, bora pegar nossa melhor palavra. Pega aqui a palavra também. Primeira providência é sempre separar. Agora eu quero ver se a gente vai fechar esse negócio aqui com chave de ouro. Pega aqui a palavra também. Você tem duas vezes a duplinha que a gente está conversando agora. AM é M. E a gente acabou de fazer duas anotações sobre isso. Aquela primeira chamou de dígrafo vocálico. E essa agora eu estou chamando de quê? Ditongo decrescente. Que história é essa, professor? Vamos lá. Da agora você anotou. Se você não anotou, quando esse vídeo acabar, você vai lá e anota de novo. Vê e revê, deixa rodando lá. Pessoal, ajuda o teu professor a crescer o canal dele, tá bom? Pessoal, presta atenção. Aqui, esse primeiro M aqui, ó, esse primeiro aqui, ó. Tu acha que ele tem som de U ou de I? Tan, tan, tan. Tem som de U ou de I? Claro que não, né, pessoal? Claro que não. Então, esse primeiro aí, você está diante de quê? De um dígrafo vocálico. Como é que é, professor? Nossa, a gente não anotou isso hoje? Olha aqui, ó. Toda vez que você tiver a família do AM e a família do AN, em que o M ou N não tenha som de U nem de I, você está diante de um dígrafo vocálico. É só pronunciar, ó. Tan, tan. Sai som de U? Sai som de I? Não. Agora, olha para o segundo M. Também. Tenta escutar o que tu está falando. Também, também, também. Esse M não tem som de I? Pessoal, toda vez que o M ou N tiver som de U ou de I, você está diante de um ditongo decrescente. Espero com isso que você tenha fechado seu raciocínio. Veja e reveja quantas vezes você quiser. Ajude seu professor a divulgar o canal e estudar, porque quem estuda nunca perde o seu tempo. Retroceder nunca, render-se jamais. Valeu!